meu querido vestibulando, que bom que você chegou. Já tô aqui batendo um papo sensacional com um trio de naturezas que vocês já conhecem. Hoje o nosso Modo Copa vai falar sobre a África do Sul e a Tchequia, mais conhecido como República Tcheca. Então, primeiramente, sejam muito bem-vindos, Rafael Trovão. Opa, um prazer estar aqui. Não sei se do lado do Augusto é tanto prazer assim, com o Varenga, né? Mas é um prazer a gente debater assuntos sobre futebol, assunto de vestibular. E vamos que vamos. Vamos, né? Augusto, seja bem-vindo. Vamos querer, galerinha. Estamos aqui mais uma vez. Mais um jogo importante da Copa do Mundo, né? Hoje a Tchequia e a África do Sul. Eu acho que esses jogos assim que parecem sem expressão, né? A gente pode voltar um pouquinho para nossa área, né? E aí a gente vai tirar o jogo do campo, daquelas 4 linhas, daqueles 90 minutos, daquele desespero pela Copa do Mundo, que nosso país gosta muito de um futebol, né? E vamos levar esse jogo para dentro do laboratório para ficar mais gostoso? Vamos querer? Vamos junto. Bom demais. Seja bem-vindo, professor Marcos Alvarenga. Eu que agradeço. Eu tô aqui para quê? Baga. Ensinar de futebol. Sabe muito, né? Esse aí sabe demais. O mago do Dá futebol. palpite, entendeu? Mas para fazer isso, para começar, já compartilha, comenta, curte. É isso aí. Ativa o sininho para receber as notificações. Chamadinha online. Nossos alunos, ó, já coloca no comentário, não é? O nome de vocês, dá um oi pra gente saber quem é que tá acompanhando, não é verdade? É isso aí. Bora participar. Boa. Antes da gente falar de biologia, química e física, que eu sei que vocês são feras nisso, a gente vai falar aqui de África do Sul e a República Tcheca. Ou seja, existe um contexto social aí muito grande. E eu sei que vocês conhecem outras áreas de conhecimento também. Temos a linguagem, temos as humanas. Vocês têm algum palpitezinho assim rapidinho, fora da área de vocês, pra trazer? Eu? Da Tchequia ou da África do Sul? Fala pra mim da África do Sul. Apartheid. Boa. Isso aí é vestibular na certa, né? Com certeza. Nelson Mandela. Eu iria dizer Nelson Mandela também, e lógico aqui mandando um abraço pro narrador que não vai narrar a Copa por questão de saúde, Luiz Roberto, aqueles negros maravilhosos, já que falou em Apartheid, África do Sul e Nelson Mandela. Um beijo pra você, meu amigo. Ele tirou a única ideia que eu tinha, então é isso aí mesmo que a gente Eu tem. posso te dar outra ideia. Fala. BRICS. BRICS. Boa. Bom É tema minha, hein? para Boa. vestibulares. O cara que é literalmente só as naturezas. Lembrando que a Arrasou. BRICS. África é um Verdade. dos países de origem desse BRICS. BRICS aí. Então vocês já viram, né? A nossa galera de naturezas também conhece as outras áreas. Posso falar da Tchequia? Pode, com certeza. Ah, agora eu vou falar também, pô. Então, ó. Boa. O que tu sabe? Sistema educacional universal gratuito. A universidade para todos. Sensacional. Poucas pessoas sabem isso da Tchequia. A Tchequia ela já tem há anos, há décadas, essa universidade para todos, um sistema educacional integral e gratuito para todos. Sensacional. E a gente está aqui justamente para falar sobre a universidade, colocar vocês lá dentro, seja Amém. qual curso vocês tiverem interesse. Vamos querer. Tem que querer, tem que querer. Mas agora, então, levando para a área de vocês. Tcheca e África do Sul. O que vem à mente de vocês quando a gente fala, por exemplo, da física e do vestibular? Energia. A gente tem um problema, né? A gente estava conversando, eu e o Alvarenga e o Augusto. Hoje, cerca de 80% da energia da África do Sul é através de carvão. E aí tem um plano do governo para, durante tantos anos, eles tentarem reduzir isso para 40% e transformar em energia limpa, que seria através de ventos. A África do Sul é um local, um país de, tipo, a gente pensar o Nordeste brasileiro, vento para tudo que é lado, né? Então, energia eólica, energia solar. Então, eles têm esse estudo, já está rolando, de tentar diminuir ao máximo essa energia. Posso falar suja, Alvarenga? Poluidora. É, né? CO2 para a atmosfera, efeito estufa. E tentar Péssima. fazer esse de 40% para energia limpa. Essa questão de ambiente, né? Meio ambiente, poluição, fala muito no vestibular, não é, Alvarenga? Muita coisa. Então você pega tanto a parte do CO2, que é um ponto que a gente consegue abordar no Enem, é a parte de poluição atmosférica, efeito estufa. Quando você fala da África do Sul, predominam as savanas, e a gente estuda as características, né, da savana, que é vegetação rasteira,
chove pouco, a gente tem aqueles ciclos de chuva, então a vegetação ela é adaptada para viver nesses períodos de escassez, que é folha reduzida, serosa, de difícil, né, digestão. Então, assim, a gente consegue tanto abordar a parte ecológica ali, né, falando de biomas, quanto também em relação à parte do efeito estufa. E aí a gente começa a amarrar um monte de coisa. Falou de liberação de carbono, de CO2, você vai ter não só o CO2, mas tem o monóxido, que é da queima incompleta. E aí o monóxido ele vai prejudicar a sua hemácia a transportar oxigênio. Forma carboxihemoglobina. E você, por exemplo, se você dormir e começar a respirar monóxido, você não sabe. Você está dormindo, não tem cheiro. E aí você simplesmente morre, porque ele vai comprometer as suas hemácias e acabou. Né? Então, assim, também é um gás proveniente da queima de combustível e muita gente acaba que não sabe. Para eles é só CO2. Não, CO2 a gente foca junto com o metano na parte do efeito estufa. É o que, Augusto, que você falou? Porque ele colocou a combustão completa e incompleta. Normalmente as questões, falando um pouquinho mais de vestibular propriamente dito, quando a gente vai falar principalmente em efeito estufa, como o Alvarenga salientou aqui, é muito interessante você falar, a combustão é sempre completa, então sempre tem a formação de CO2, né? E normalmente em combustíveis fósseis, né? Quando fala em combustíveis fósseis, vem CO2 e água, no carvão é só o CO2. E quando a gente fala ela está incompleta, que precisa ser colocado explicitamente, te dá essa noção de que a reação não está na sua completude, digamos assim, que formam o monóxido de carbono, tanto num caso quanto no outro, tanto do carvão como dos combustíveis fósseis. E quer ver um ponto? Quando a gente fala efeito estufa, eu botei na prova para entender. Falei assim, define efeito estufa. Aí ele botou acúmulo de gases liberado pela queima de... Não é essa a definição de efeito estufa. Efeito estufa é um fenômeno onde você tem uma camada de gás que predomina metano e CO2. Tem outros gases, tem os óxidos, tem o CFC. E aí, essa concentração de gás retém parte do calor que entra na Terra, permitindo com que parte volte. Se você come... Isso é o efeito estufa, isso é bom para a Terra, isso é saudável. Se não tivesse Vê isso... se eu tô viajando. O problema é o excesso. O não teria vida. eu falei isso, o efeito estufa é natural, né? É Tem que natural, acontecer. graças... Mas a tem que interferência ter. acontece O muito pela problema é intensificação do efeito estufa. E aí, quando você fala em intensificação do efeito estufa, você vai ter esse espessamento da camada, ou seja, ele não impede o raio de entrar, mas impede de sair, porque aí física, de repente, vai mudar comprimento de onda, vai se tornar, não sei dizer, a física pode, de repente, falar, mas quanto mais espessa, mais eu retenho, e aí isso aqui vira uma panela de pressão. Aí você tem aumento da temperatura média. Pra gente aqui, você não sente, aumentou 1 grau, mas dentro do oceano, meio grau, 1 grau, a gente quando falou da Austrália, eu tenho a maior barreira de coral que a gente consegue ver do espaço. Branqueamento dos corais, ou seja, eu estou aumentando 1 grau, que pra gente não é nada, mas lá no berçário aquático, eu estou fazendo com que esse aumento faça com que os corais expulsem as algas, que é essencial para manter ele vivo. E quando a gente fala assim que o Alvarenga traz essa relação que é um fenômeno natural, e tem que ser, e realmente é, isso inclusive é pegadinha de prova. Já caiu em algumas questões colocando o efeito estufa como algo totalmente nocivo, completamente nocivo, e não. Ele é natural, ele é necessário para a manutenção da vida na Terra. O problema é o excesso. Se a culpa é nossa, sim, porque quando você tem, aí vamos voltar um pouquinho, não é a minha área, mas vou voltar um pouquinho lá em outra área de humanas, você tem a Revolução Industrial, e a primeira, a segunda, que você tira da mão do homem, da mecânica, e joga no carvão e nos combustíveis fósseis. Hoje, né, com o desenvolvimento disso ao longo do tempo, você tem a potencialização da concentração de monóxido de carbono e dióxido de carbono na atmosfera. Então você tem essa atmosfera mais suja em deixar o raio sair, suja em aumentar o calor dentro do globo, que era o natural, passou a ser nocivo pelo apetite tecnológico, que é necessário, mas ele tem que ter um equilíbrio. Eu acho que se discute muito, acho que as provas de vestibular, de uma maneira geral, quando ela vem discutir na área de natureza, principalmente o Enem, ela vem trazendo a questão da preocupação para que a geração futura pense no como estabelecer um equilíbrio. Eu acho que é isso. É muito nessa relação. E, lógico, os impactos causados pela geração que está, que está e vai chegar, que aqui vai chegar tem que tratar o que está.
hoje. Então, estou falando de hoje para o futuro, né? Então, é mais ou menos por aí, né? Quando a gente vai para esse tema. Eu achei legal. Desculpa, pode. Não, rapidinho, posso falar um negócio? Até puxando, porque eu sei que é Tchequia e África do Sul, mas eu acho que vale a pena a gente colocar isso, pontuar também, pensando até no Brasil. Sempre questão de energia vai ser algo estratégico. Sempre. Então, a gente chegou a ter 80 e tantos por cento de energia no Brasil vindo oriundo de usina hidrelétrica, né? E hoje, que é tema de todo ano de vestibulares, você tem a bandeira verde, amarela e vermelha. Por que veio isso na minha mente agora? Porque a África do Sul, tendo 80% vindo de carvão, quando a gente tem nas usinas hidrelétricas gigantescas dentro do Brasil a falta de água, a queda de produção de água, seja do rio, seja de chuva, a gente tem que acionar as nossas usinas termoelétricas, que seria o carvão, a queima, né? E aí, por isso que a conta de luz fica mais cara, indo para a bandeira amarela, bandeira vermelha e por aí vai. Inclusive, estamos na transição de bandeiras, aumentando o custo ao consumidor final, a nós, réis mortais. Quilowatts-hora, porque o custo da termoelétrica ele é bem mais caro. Então, esse quilowatts-hora, a gente vai para amarela. Opa, a gente precisa de mais, vai para vermelha, liga todas as termoelétricas do Brasil. O que é um debate bem interessante para um futuro aí sobre o Brasil, da gente falar dos erros e acertos dessa estratégia. Você falou, Augusto, na questão do vestibular, fala efeito estufa, ele vai falar de tal forma, você pensa de tal forma. Isso é uma dica porque tem muita pegadinha, né? Eu lembro que quando eu fiz o vestibular, eu ficava muito preocupada com o meu tempo de prova. Muita questão para ler. Esses dias a gente, lá no colégio, nossos alunos fazem muitos simulados, a gente fala muito sobre estratégia de prova. Então eu sei que aqui a gente fala de futebol, dá dica de assunto, mas eu queria que vocês falassem da estrutura da prova. 45 de linguagens, uma redação, 45 de humanas. Passa uma semana, 45 de natureza, 45 de matemática. Por onde começar? O que eu faço? Como a gente pode orientar os nossos alunos nesse processo do dia da prova? Então, eu vou muito num viés de estrutura do como fazer, né? Já várias crianças me perguntaram, inclusive você na sua época me perguntava isso muitas vezes, né? Quando você era meu bebê de sala, como fazer a prova, principalmente no segundo dia, né? Porque o primeiro dia, teoricamente, você fala português desde que nasceu e tem que interpretar, né? Na prova de linguagem, literatura e todas as ciências que assim, acompanham. Nas ciências humanas, você tem que interpretar e ter um conhecimento geral do hoje, do ontem, do agora, do aspecto a vir. Globalização, e vai. Na nossa, fora a redação, né? Lógico. Na nossa, há milhões de estratégias, cada um vai assumir a sua preferencial. Se você perguntar assim, o Augusto vestibulando, como é que ele faria? O Augusto vestibulando começaria a prova por naturezas, porque eu tinha uma facilidade maior em naturezas, né? E depois faria a matemática. Hoje, dar essa como uma solução, que eu não acredito que seja, eu acho que é individual de cada um, acho que o aluno tem que sentir. Por isso que tem tantos simulados, que você precisa fazer tantos simulados. Porque você precisa treinar como você vai realizar a sua prova. Para que naquele momento, naquela hora do fazer, você esteja acostumado com o seu desempenho naquele formato que você treinou. Não pode chegar aos 45 segundos do tempo. Então, eu sempre fiz matemática e naturezas. Um exemplo. Hoje eu vou fazer natureza e matemática, porque você vai sair do seu treino. O Romário já dizia, treino é treino, jogo é jogo. Eu treino para jogar. E vestibular é assim. Ninguém nasceu Romário, ninguém nasceu Neymar. Romário é da minha época, né? Na nossa época. Ninguém nasceu Neymar, né? Mas que você tem que treinar para chegar lá. Ainda mais quando a gente fala de tentar para aprovação de vestibular mais difíceis, como medicina e outros que existem no nosso país. Posso abordar, antes de tudo isso aí, se eu tivesse que falar para o aluno o que ele deveria fazer, eu sugeriria que ele lesse mais. Como assim eu vou ler mais? Porque hoje o problema cada vez mais a gente está viciando o nosso cérebro em estímulos curtos. Eu quero estímulo curto. Então, toda informação para me prender tem que ter 30 segundos, 40 segundos. Depois disso eu não quero mais. Então, o seu cérebro está viciado em estímulos bem curtos. E aí você vai fazer uma prova que o estímulo ele é longo. Como é que eu, que fico 30 segundos passando barrinha no TikTok, vou ler 2 minutos numa questão? Onde eu treino isso? Na leitura. Porque na leitura eu vou ter que ler capítulo por capítulo, eu vou ter que entender, eu vou ter que fazer todo um contexto ali. Então a leitura ela vai te trazer o equilíbrio, a disciplina,
para você conseguir ler um texto no Enem. Então não adianta você falar para o aluno, eu falei, cara, ao invés de tu fazer tanta atividade, eu sei que você tem que fazer uma atividade, faz parte, é tua fuga. Mas, pô, você falou para mim que você faz futebol, Muay Thai e academia. De repente você escolhe um, substitui esse um por uma leitura. Vai ler um livro, se compromete, 1 capítulo, 2 capítulos, seria por dia, para que você tenha a paciência, entenda que para você conseguir fazer lá. Senão você pode ter certeza, você pode pegar. Quando você pergunta diretamente para o aluno, ele responde. Ele responde. Se chegar, o que é isso? Isso. Aí tu fala assim, como é que um cara que tudo que eu pergunto responde, quando pega uma prova, não sabe responder uma questão discursiva? Porque ali tem um texto. Ali tem um comando que ele tem que correlacionar. Na biologia, não é isolado. Né? Tem o comando A, às vezes, ali para te dar uma esperança, mas a B tem mais peso ali. Às vezes vale 1,5. Só que você não vai acertar, porque você não tem paciência. Você começa a ficar ansioso, porque você já passou de 1 minuto na questão. A dica é para você acertar, hein? Então é isso, entendeu? Ô, Alvarenga, deixa eu só completar. Hoje mesmo eu estava conversando com a molecada do primeiro ano. E aí eu estava batendo papo que é primordial no Enem, também a estratégia de prova, né? E assim, essa estratégia de prova, ela só vai vir com muita interpretação de texto e a matemática básica. Hoje o Brasil ele tem uma das piores colocações na prova mundo, né? Exatamente por causa desses 2 carinhas, interpretação de texto, matemática básica. No dia que a gente esforçar o cérebro, arrebentar com o cérebro em relação a isso, a gente consegue com maior facilidade diferenciar o que é TRI fácil e o que é TRI difícil. Que para mim é o grande desafio do Enem. A gente olhar ali, cara, essa questão de lançamento oblíquo eu não vou nem tocar. Por causa do tempo de prova, né? E o TRI é difícil. Eu não posso chegar ali, matar um TRI dificílimo e errar TRI fácil. O TRI ele vai ficar totalmente descabeçado. Trovão, pra galera que tá acompanhando a gente, os nossos alunos da casa sabem o que é TRI, porque a gente fala o tempo todo. Mas é um canal aberto, então você pode só explicar um pouquinho melhor pra galera como funciona o TRI do Enem? Sim. Sempre são feitos pré-testes com alunos que já estão na universidade, né? Que já acabaram de passar para a universidade. Nesse pré-teste são milhares de questões, milhares de provas diferentes e dali você tem uma média global para fazer um TRI, onde eu tenho uma média de essa questão é fácil, dependendo do acerto, essa questão é difícil, né? O problema do Enem é justamente isso. Eu vou dar um exemplo de uma aluna nossa que gabaritou matemática. Posso citar o nome dela? A Dara? Passou para medicina. Cara, dá um oi pra gente, que a gente tá aqui sempre falando de você. A Dara, ela gabaritou matemática, então você pensa assim, ela vai tirar 1000. Não. Porque em algum momento o TRI leu ali que a Dara chutou alguma questão difícil. E ela sabia. Entendeu? Então, assim, esse TRI, o grande desafio hoje do aluno do Enem, porque o Enem é uma prova de resiliência, de resistência. O Enem é uma prova para a gente não acabar a tempo. E aí vem, sim, um excesso de exercício, seja qual for a matéria, galera. Excesso de treinamento, redação para tudo que é lado. Isso tudo vai facilitar a nossa vida em saber se é fácil ou difícil. E falando de futebol, Trovão, Alvarenga e eu até citei a frase, treino é treino, jogo é jogo. A gente não nasceu Neymar, a gente treina para jogar. Então, por favor, façam questões. A fórmula mágica, né? Treinamento. Façam de novo, façam de vestibular similar daquele que você quer, faça de outros vestibulares, porque questão é questão. Questão tem que ser feita. E vamos querer. E um ponto importante, tá? Tava fazendo isso no pré-vestibular hoje. Quando a gente vai resolver as questões objetivas, os itens, a gente fala, ó, letra A, e você lê, certo ou errado? Errado. O que tá errado? Você vai corrigir item por item. Então a letra A tá errada, porque, o ciclo de Krebs não ocorre na crista mitocondrial, ocorre na matriz. Corrige. Isso aqui é um estudo. Então você vai saber por que tá errado, logo você sabe o certo. Algumas pessoas usam essa técnica. Pessoas estão falando assim, alunos vestibulando, que estão treinando há muito tempo, principalmente para o vestibular de medicina, que é aquele que tem mais tempo, às vezes, para você passar, porque você precisa ter uma maturidade emocional, psicológica e etc. Né? O dia da prova tem que brilhar a sua estrela, por N fatores, não só o conteúdo, às vezes você está passando mal no dia. E vai ser a prova não só para medicina, e para qualquer um. Pontuação alta também. E aí você tem aí, no caso, o justificar a questão objetiva, você, sem perceber,
Você justificando, você não de fato, mas internamente você está estudando e transformando ela numa justificativa de discursiva. Você atrela uma coisa a outra. E é para estudo. E tudo que é para estudo é válido, desde que para você faça sentido. Então você que está me assistindo, tudo que a gente falou aqui de dica, de como, do que fazer, a gente não é mago. A gente não está aqui, a química já, né, pode ser um dia considerada como a bruxaria. Mas não estou aqui para ser um alquimista ou um mago qualquer. A gente está aqui para dizer o seguinte: tem que ser confortável para você. Porque o objetivo final, não parafraseando o nome da escola que nós representamos aqui, é fazer você passar. Você tem que passar. E é esse o nosso desejo. Para com você, para com você, para com você, para com todos vocês. Para que vocês passem. Porque o nosso desejo, nossa maior realização é realizar o sonho de todos vocês. Que bonitinho. É porque a gente bate muito papo com a galera do ensino médio, né? Então a gente fala muito sobre quem você é hoje, mas quem você vai ser amanhã. Porque para eles é muito forte essa pergunta. Tá, vai acabar a educação básica, se formou. E agora? O e agora é muito forte para eles, né? Vai trabalhar, vai estudar. Quem você vai ser, quem você quer ser. Então, esse nosso bate-papo aqui é para vocês lembrarem disso, mas é para vocês relaxarem. É pra vocês resenharem aqui com a gente. E conversarem. lógico, lembrar que ainda temos um jogo aqui em questão, que é a Tchequia e a África do Sul. É verdade. Mas vai dar certo, vai dar certo. Já que você falou de futebol, fala pra mim aqui, qual é o teu palpite? Pro jogo? Um empatezinho mequetrefe de 1-1. Não tá acreditando? Qual a questão aqui? A África do Sul se notorizou muito na Copa da África do Sul em 2010, o Waka Waka. Eu não vou cantar porque não dá, eu gosto mais de dançar. Nossa, deve ser lindo. Ele foi no show, tá? A gente viu, temos imagens. Me dá imagens, me dá imagens. Paga. Paga, garoto. Então a gente tem aí a África do Sul, que se notorizou por causa da Copa, que ela promoveu, mais pelo povo, pela cultura. Eu acho que é válido, né? A República Tcheca, hoje Tchequia, né? Ela, antes, lá atrás, em 1974, ela foi vice-campeã mundial, antes de ser a República Tcheca, né? Antes, voltando lá um pouquinho lá atrás. E 62 pro Brasil, né? 62 para o Brasil, Brasil de 64 para a Garrincha, Itália. Um tal de Garrincha, ó. Um tal de Garrincha. O clubismo. Fogo. Um tal de Garrincha. Então a gente vai ter aí... em 93 vem essa separação para a República Tcheca. E qual foi a outra que ela participou? É aquela que eu Tu não... sabe, né? Tu sabe. É aquela que eu não tenho. Não tenho a menor ideia. Do Alvarenga, tira dessa Ele é parte. comentarista nato, ele Não, sabe aqui eu tô muito. com Muscada, alívio cômico no futebol. Por favor, tá? Vamos respeitar Ela meu papel. participa em 2006, mas sem grande tradição futebolística depois da divisão em 93. E agora ela volta em 2026, já como Tchequia, né? Com essa mudança e tudo mais. Então, são países que elas não têm uma cultura. Então, acho que o empate aí seria contento. Eu acho, lógico que no campo das ciências, aí a gente pode ir aqui viajar muito, porque a gente vai passar pela Tchequia, na questão da fusão do dióxido de silício em vidro, que é um sólido amorfo, né? Posso ir na extração do ouro, de cristais, cristal, né? Diamante, né? Da África do Sul, para extração mineral. Então a gente vai ter várias Aliás, é um belo tema aí, tá? De Enem, de vestibulares. A gente podia falar também, diferenciar um pouquinho fusão e fissão, hein? Já na energia Já me perdi já radioativa. nessa parte. Fala Já- pra mim também. Eu sou de humanas. Já podia Fala aí, fala. puxar uma fusão e fissão aí, falar da importância geopolítica, né? De você pega um Isso. certo país chamado China que criou um sol com temperatura e pressão 10 vezes maior do que o nosso sol para energia limpa, né? Então, Porque a gente sabe que hoje, naturalmente, é muito cara a energia por fusão nuclear, que o Trovão trouxe a questão da radioatividade, da Que a energia nuclear. brinca falando o seguinte, né? Hidrogênio com hidrogênio forma o gás hélio. Isso, vira o... Entendi. Gera energia. Eu gosto de Beleza. prazear filmes e personagens, como eu fiz aqui no início, e brincar com a força do sol da palma da minha mão, como o Dr. Octopus no filme do Homem-Aranha, né, num deles, dos primeiros. E aí a gente tem aí também a questão que a fusão é uma energia limpa, cara,
onde o problema de tudo quando a gente fala de radioatividade, tanto seja na fusão, onde eu vou deixar ele falar da fissão, é o pós. Sim. O destino final para aquele lixo radioativo. Mas da fusão, que a gente tá tratando nesse caso, que ele puxou o gancho, porque eu falei de fusão na questão de mudança de estado físico, né? Pela energia. E a fissão é o mais comum. É a energia limpa, mais comum. E o problema sempre vai ser o impacto ambiental que vai atrelar a questão da biologia também. Pega o urânio, quebra aquele núcleo ali, arrebenta com aquele cara, você libera energia. O problema é que o urânio é extremamente radioativo e a minha vida dele também é longa pra cacete, né? A minha vida, tu tem noção de dados aí tem que ser armazenado Outro nível. em algo especial. Não, eu ia falar de fusão, mas aí o meu ia pra parte do Dragon Ball, que tem um negócio lá de fusão. É mais essa parada aí. Não, fiquei fascinada aqui agora, porque por essa parte fica assim. E falar assim, de energia, não, aí não estão só fusão, aí mais fissão, porque é o mais comum, as usinas nucleares, né? Radionucleares trabalham com fissão, que é o mais comum na nossa realidade de planeta Terra, né? Tirando o Sol, que é a nossa bomba de fusão aí nuclear linda lá fora. A questão, por que normalmente essas usinas são perto da água? Que vai misturar um pouquinho com a questão do impacto. E Alvarenga é um cara especialista em questão de peixe, em vida marinha. Pô, fala sobre isso. E isso é interessante, porque quando você fala em fusão, em fissão, e aí vem para a usina por causa da fissão, aí você tem um resfriamento do núcleo pela água do mar. Que é puxada do mar. Pega, por exemplo, aqui no Brasil, as duas em Angra. E você tem a mudança dessa fauna e dessa flora, daquele loco ali onde a água aumenta a temperatura. Mas o aumento ali não é tão alto para ser tão impactante. Tanto é que é permitido com que se faça isso. Seria mais... o volume de água do oceano e a temperatura para aquilo que sai dali é insignificante. Mas, óbvio, a microvida que está recebendo ali né? vai ser alterada. Aí não tenha dúvida. Aí tem que ter um estudo de quanto aquilo impacta. Às precisa da água para resfriar a central, né? Tem que ter. Lógico que para mim que não entendo nada de peixe, tá, Mariana? Falar de baleia e falar de peixe, tá na água, é vida marinha. Não, mas tem diferença, né? Sabe bem. Não, dá uma dica. Se a cauda... Pensa o seguinte. Teve um peixe até que nasceu em Angra com 2 cabeças e 3 rabos. Você tá dentro d'água. Aí pode gerar o meme agora, hein? Esquece. Melhor coisa, Fala. tá dentro d'água. Olhou a barbatana dorsal, reza pra não ver barbatana caudal. Porque significa que ela tá assim. Isso aqui é mamífero, é golfinho. Se for preto é uma orca, já era. Mas se você vê barbatana dorsal e caudal, aí é tubarão. Tá correndo. Nada. Foge. Não, aí tem dica também, tem muita dica legal. Se tu tiver com um amigo do lado, não, você faz só dá um furozinho assim, o sangue, aí empurra ele pro lado e vem nadando por assim. Brincadeira. Né? Não, Brincadeira, para, não façam isso, é brincadeira. Grita porque alguém vai te achar. Fica parado. Não se mexe não, porque se você se agitar, ele acha que é uma presa se debatendo, ele vai degustá-lo. Então tem que realmente... Fica paradinho. É isso. Vai dar certo, vai dar certo. Dá certo. Ou não vá onde não pode nadar. Não pode. Beleza? Eu posso dar meu palpite também, não? Pode, com certeza. Eu não dei o meu, tá? Só pra ficar claro. Então vamos ouvir o do Alvarenga primeiro, que muito me interessa o palpite dele. Comentarista aqui Ele profissional geralmente de ele futebol. acerta muito de futebol. Cara, eu tô pensando aí em 5-2 África do Sul. 5-2 África. Mas assim, vai ser gol assim, tipo... contra o goleiro da África do Sul, na hora que foi lançar a bola, lançou errado, ele mesmo jogou pro gol. Não, acho que existe ali um conhecimento de campo total. Eu tô com a África. 5-2 África. Para. Eu quero a África do Sul 5-2. 2-1 África do Sul. Palpite. 2-1. Vamos lá. Agora vamos puxar aqui pra matemática básica? Trovão, qual é a chance de dar 5-2? Porra, uma probabilidade aí, rapaz, complicada, hein? Mas é a mesma de dar 2-0? Não. Não? Não. Qual que tem mais chance? Não é. Estão sabendo muito, né? Estão sabendo demais vocês. A probabilidade... Eu comecei bem, né? Porque é empate, já começou no 0-0. Mas se desse 5-2, vocês iam ficar bolados comigo. Pô, Bota na bet, irmão. Bota Será? na bet. Se desse 5-2, Será? tá gravado. Nossa. Vocês... Tá Enfim, registrado. A gente tudo volta bet, nesse betando. vídeo. Não, Betfair. aí é Não demais. propaganda, tá? Foi informação. Pô, se for isso, o Alvarenga vai aparecer no nosso Instagram dançando Waka Waka, tá? Tamo aguardando. Já tá aqui, prometido, suquinho. todo mundo viu.
Pô, mas ele acerta, ele que tem que dançar? Tem que dançar o Augusto, pô. Não, tô fora, ele que falou. Os dois. Não, eu não. Ele que falou. Se eu Vai dançar acertar... ele, Vestido de Shakira. Não, se eu acertar um final de semana em Búzios, pago pelo objetivo. Aê, os alunos Foi convidados. excelente ideia. Não, vale a pena, porque qual é a chance de eu acertar? Mínima, mas também se eu ganhar, é Búzios, Tá, né, gente? beleza, beleza. Cerveja Olha- mais cara. Muito bom estar com vocês. Passei mal de rir aqui. Foi muita coisa, né? Foi sobre o mar, foi sobre jogo, foi sobre vestibular, foi sobre tudo. Vocês têm algum recadinho final para os nossos alunos? Posso? Vai. Eu acho que... Não sei se eu tenho certeza, por isso que eu falei eu acho, né? É uma aprovação de vestibular. Eu volto ao assunto do vestibular, que eu acho que é tanta importância, né? Na cabeça da nossa molecada, novos, maior pressão. Tudo é feito com muito suor, com muita disciplina, com muito foco, com muita repetição de exercícios, que é o que eu tento botar muito na cabeça dos meus alunos. No caso específico do Enem, essa repetição de exercícios vai ajudar muito a diferenciar um TRI fácil de um TRI difícil. E lógico, sempre curtindo, compartilhando, comentando, que a gente vem comentando embaixo, rasgando junto aí também. Né? Vamos junto aí, todo mundo. Pra gente acompanhar esse resultado da galera, né? Sim, lógico. 1 a 1 nas férias, recebendo vocês, né? Luiz fez muito isso, mandava o resultado pra gente olhar, né, Luiz? E eu olhei para todos eles. Você falou em dica, né? Dica em relação não ao jogo em si, ao vestibular. Quando a gente fala em vestibular, e nesses temas que a gente pode trazer nas ciências da natureza, que é o impacto ambiental, a extração de minério, aí trazendo uma relação Brasil, falar de Vale do Rio Doce, a maior mineradora do nosso país, né? E aí você fala de reciclagem, que você tem a reciclagem lá, lógico, porque tem um impacto ambiental nisso, e aí você pensar no Brasil, como em outro episódio eu também já falei, do alumínio. A gente hoje 92% do nosso alumínio é reciclado, você não tem tanta extração de bauxita, então você tem uma preservação do meio. E até né? a parte econômica, né? A parte econômica, porque você gera empregos com isso, você tem uma questão tecnológica relacionada a isso, que são tudo coisas boas, né? Você está preservando, cuidando, reciclando, tratando o que seria um passivo como um lixo, né? No final das contas. Então, acho que falando em vestibular, falando de Enem, essa parte do impacto ambiental, a gente falou aqui de CO2, dos biocombustíveis, mas nesse momento passado, agora há pouco tempo, estava a questão do Estreito de Hormuz, lá no Irã, a questão do diesel, porque o problema é o diesel, porque pensa no nosso país, Brasil, porque o Enem fala em Brasil, é a preocupação com o Brasil. Então, você para pensar em Brasil, você tem o seguinte, as nossas relações comerciais de exportação e importação é feita por rodovia, onde que quem carrega é caminhão. Caminhão usa o que para carregar? Porque ele não é por ar e água, é diesel. E aí você tem uma evolução da tecnologia do diesel, que já saiu, né, do S1800, 1200, 500, hoje 5. Concentração de enxofre em parte por milhão. Então você tem aí uma relação disso, né, dessa evolução tecnológica, e aí você tem a questão do como impacta a queima disso. CO2, monóxido de carbono, quando a queima é completa e incompleta. Você tem a liberação de gases de enxofre. Por isso, quanto menor a concentração, menor a tendência de chuva ácida. É lógico que passar assim, em cidades, digamos assim, a nível do mar, é mais tranquilo, porque você tem uma troca gasosa, que aí a pessoa de geografia vai explicar melhor que eu aqui, essa parte, né? Mas você tem ali aquele ABC paulista que em vales, a troca gasosa é difícil, então você tem alta concentração de enxofre na atmosfera, de óxidos de enxofre na atmosfera e de nitrogênio também, em alguns casos. E você tem a questão da chuva ácida além do efeito estufa. Você tem mudança de pH de solo. E a gente sabe, por exemplo, como já foi uma questão da UERJ discursiva, da plantação de tulipa na serra, aqui na região do Rio de Janeiro. Porque, de acordo com o pH do solo, você muda a cor da tulipa. E é comércio, porque você vende flor. Então, tudo isso pode impactar. Então, pensar nessas relações. Quando eu falo em África do Sul e falo de extração, falei da Vale, o processo de fluxograma de separação de misturas, seja ele químico ou físico, alguns são muito mais físicos do que químico, porque você não muda a natureza da matéria, e sim, você só separa os corpos, né? Tem um fluxograma que vem na prova. Você fala de decantação ou destilação, seja ela fracionada ou simples, não importa. Então, quando a gente, em outro episódio aqui, então siga e compartilha para você acompanhar toda a nossa trajetória, a gente falou de dessalinização para até água potável.
em alguns lugares, em outros países, porque não tem esse recurso hídrico. A gente falou de Haiti, no Brasil e Haiti, e a preocupação muito da ONU era água, estrutura de saneamento básico. Ou seja, eu vou impactar na questão de saúde. Aí vem com a questão biológica, vacinação, né, no caso, porque você não tinha o mínimo lá naquele episódio. Então, assim, eu acho que porque você tem que olhar todos esses reflexos que a gente usa o contexto da Copa do Mundo para falar do nosso globinho azul, e no final das contas a prova vai te questionar muito mais disso refletindo no Brasil. Então, bora Brasil, vamos querer. E só para lembrar, falar da África, HIV, falar da tuberculose, que são doenças lá, né, comuns, e o governo luta, tratamento, mas é escasso ainda, e não tem muita informação. Então as pessoas acabam que são contaminadas e vão espalhando. Alguns turistas fazem vale até safari, a pena falar contaminam. no caso do Brasil, né, que na década de 90 quebra-se todas as patentes. E hoje o Brasil é referência mundial, né, em doenças sexualmente transmissíveis aí, né. É isso. Fica aí um alerta, né? E, enfim. E de que cai em vestibular pra caramba também, né. Sim, Saúde pública. saúde pública, exatamente. E que não sabemos qual vai ser o tema da redação, mas a gente trouxe aqui vários repertórios para vocês. E só uma última coisinha. Já falamos em outro episódio, mas hoje eu tô aqui com um cara de física e um cara de biologia. Veja a série que fala do nosso maior acidente radiológico, Sensacional. Césio 137. Não esqueçam. E muito me Muito perguntaram, importante. aquele físico existe e ele é presidente atualmente, tá? Muito me perguntaram, inclusive na sala de professor uma vez perguntaram, não, mas aquilo não, o cara existe, ele é presidente hoje de Engenharia Nuclear do Brasil. Bom, vai a dica. Muito obrigada por essas dicas, professores. Isso aí. E você aí de casa, obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua companhia. Já vocês vão ver no nosso Instagram o vídeo do Augusto do Alvarenga dançando o Waka Waka. Vai ter sim. Sensacional. Vão ver meu Trovão. vídeo em Búzios. Vão ver meu vídeo em Búzios. Tchauzinho, gente. Até a próxima. Beijo. Vamos querer!